permitir com que as pessoas encontrassem o conteúdo no momento em que elas acharem necessário. Então, essa é a grande dificuldade. Não existe mais essa questão de você trazer a pessoa para o seu website, deixá-la presa naquele conteúdo, e a vantagem do som é isso. A pessoa não precisa necessariamente estar no website para que ele possa fazer referência ao conteúdo deste website. Um exemplo disso, por exemplo, o streaming que está rodando aqui no Second Life é o mesmo que está rodando na web rádio disponível lá no website. A pessoa pode cadastrar para escutar no seu celular, em qualquer lugar que ela deseja. O podcast tem uma grande potencialidade, como uma estética própria para a internet. Lembrando-se que o podcast não é somente um arquivo, um programa gravado, um arquivo sonoro que a pessoa faz e deixa disponível na internet, mas todo um processo de distribuição. A pessoa cria esse arquivo sonoro, mas tem que ser transferido via RSS, ou seja, tem uma fonte de alimentação. Então, essa é a grande característica do podcast e que torna tão interessante essa utilização sonora no que tange ao conceito de ser extensível ao meio. Ele não é unicamente exclusivo daquele website, mas ele sai do computador, da internet, e vai para onde a pessoa quiser. Isso é legal. Sobre podcast, vocês têm alguma questão para colocar? Quer complementar alguma coisa, Paiva? Só que podcast não é rádio. Isso é uma grande observação, Muitas pessoas confundem, E definitivamente podcast não é rádio. Agora só uma coisa, um teste babaca que a gente faz em som com a televisão e cinema, Mas se você desligar a tela e deixar o som girando, você se acha na obra, concorda? Se você tirar o som, a imagem da televisão, você consegue seguir mais ou menos o que está se passando. No cinema também, na internet não. Então isso dá pra gente a dimensão do que é o som para a internet de uma forma mais clara, tá? Isso, que hoje a função do áudio na internet é mínima. Sim, ela não faz você navegar. Isso, e sendo que ela tem um potencial incrível, justamente pelo fato que ela sai do contexto exclusivo do website. Então, ela consegue permear aí vários momentos, vários trajetos das pessoas. Por exemplo, ela pode estar acessando pelo celular de uma forma interessante, ela pode, utilizar o áudio de várias formas, que não exclusivamente por meio do website. E já é uma grande vantagem, se nós formos comparar a imagem. Bom, e só complementando a questão da qualidade sonora, em comparação ao tamanho do arquivo, nós precisamos, como o próprio slide mostra, nos preocupar com a questão da profundidade de bits, e a questão do bitrate, a questão de quantidade de informações transmitidas por segundo. Então, isso aí é bastante importante a gente ter em mente, que essa é das grandes características do áudio, que faz com que ele se torne com mais qualidade e em menor tamanho. E no fundo... Desculpe, pode falar aqui, por favor. Não? Oi? Pode falar. Alguém ia falar? Não? Não. Bom, eu acho que no fundo a gente tem que pensar o seguinte, dessas tecnologias novas. Tem uma frase no livro do Mário de Andrade, o Paulo Tênis Vairada, que eu acho que representa bem o que nós somos hoje, que ele coloca que nós somos os primitivos de uma nova sensibilidade. Ele fecha o prefácio do livro com essa frase. Eu acho que isso se aplica muito bem ao que nós fazemos.
A gente está na pré-história disso tudo, tentando descobrir os caminhos. E vamos ver o que isso dá. Isso, então, assim, os grandes problemas que foram encontrados hoje, né, para o áudio, são justamente esses aí que estão no slide. É você encontrar o áudio fora do contexto, é você perceber o áudio apenas como um enfeite, um adorno, que se você tirar do seu website, você não perde muita coisa. Então, isso aí é um problema muito grande como elemento de comunicação. E o áudio apenas como tecnologia. Por exemplo, você acha bonitinho, você acha interessante, mas aí, de repente, ele não é contextual, ele não faz parte daquele contexto. É apenas uma nova tecnologia que exige que a pessoa tenha um determinado conhecimento, um determinado plugin, mas, efetivamente, ele não é necessário naquele momento. Bom, então, seguindo, então nós chegamos nesse esquema. Vou esperar terminar de carregar, não sei se já terminou de carregar para vocês. Vocês estão conseguindo ver o slide? Já? Digi, Toninho. Beleza. Então, esse slide representa o que nós percebemos sobre o processo de construção da mensagem sonora para a internet. Então, nós temos aquele profissional da tecnologia, no qual desenvolve, por exemplo, novos codecs. Ele realmente se preocupa em inovar, fazer com que nós tenhamos mais qualidade, utilizando aí menos espaço, por ter menor tamanho. Então, desenvolve essa nova tecnologia. Então, quando se desenvolve essa nova tecnologia, entra no contexto da comunicação em si. Por quê? Porque nós dependemos dessa tecnologia para desenvolver uma técnica, nós temos essa técnica, então influencia totalmente, e nós temos a estética. O profissional de comunicação, ele atua onde? Principalmente na técnica e na estética. Nós detectamos que Dig, você não está escutando? Qual geral? Ok. Bom, então, a função do profissional de comunicação é fazer com que a estética também esteja presente no conteúdo sonoro, ou seja, dar de fato o significado coerente ao contexto. Então, o que nós estamos percebendo é muita técnica, muita tecnologia e pouca estética. Então, essa construção da mensagem sonora é essa junção desses três elementos. E uma parceria entre o profissional de tecnologia e o profissional de comunicação. Então, e essa mensagem sonora é transmitida para a internet para o usuário. E esse usuário dá seu feedback. E esse feedback é um feedback proativo, porque muitas das vezes o usuário também inicia uma nova tecnologia, por exemplo, ou um novo processo de comunicação. Por exemplo, o podcast, ele foi desenvolvido não por um profissional de tecnologia, mas por um ex-VJ da MTV, Adam Curry, que era simplesmente um usuário da internet. Ele não era um profissional dedicado à internet. Então, muitas das vezes, na internet, as grandes novidades, elas são iniciadas pelos usuários. Então, nós temos aí 3 pontos: usuários, profissionais de tecnologia e profissionais da comunicação. Então, é necessário essa preocupação maior pelos profissionais de comunicação nesse processo de elaboração sonora da mensagem sonora para a internet. Bom, agora vou abrir para as perguntas específicas. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa?
Não, acho que é legal. Acho que é uma conversa curta, né, básica sobre esse assunto. É um assunto muito profundo, mas eu acho que isso é uma boa discussão introdutória sobre isso. Eu acho que se todo mundo está tranquilo, tem muitas coisas que se pode aprofundar, se procurar, enfim. E eu acho que é por aí mesmo. Isso. Toninho, gostaria de fazer alguma pergunta? Beleza. Obrigada a você pela sua participação. E finalizamos agora, né, o nosso bate-papo sobre a utilização do áudio na internet. E nós convidamos também para vocês para participar do show. Inclusive, nosso convidado está aqui, Pete Peterman. Ele é músico, ele vai tocar para a gente agora no andar de cima.